É legal falar com vocês. E a gente está aqui porque a data está chegando para o embarque de vocês para o programa para Portugal. E a gente quer começar a dar algumas informações. Vamos começar explicando qual é a parte do AFS nesse programa. Então, eu estou aqui com duas pessoas que eu quero apresentar. Quero apresentar a Fernanda. Olá, prazer. Quero apresentar a Isabela Moraes, que está aí com vocês, a nossa voluntária, presidente do Comitê da FSE de Campina Grande. E quero apresentar a Thaís, que também trabalha com a gente aqui no suporte para a experiência. Olá. O AFS é parceiro da Grife aqui no Brasil, que é o responsável pela viagem de vocês. O AFS está se responsabilizando pela hospedagem de vocês em Portugal. Então, a gente queria que vocês começassem a conhecer já um pouco da nossa organização. Quem tem a oportunidade de ver o link do vídeo que a gente deixou para vocês no Facebook semana passada? Vocês viram um pouco sobre a história do AFS, qual é a nossa organização? Sim. Respondem aí no chat quem teve a oportunidade de ver o vídeo. Não estão ouvindo nada? Estou ouvindo. Não estão ouvindo? Dá para ouvir, sim. Então estão ouvindo. Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Todo mundo está ouvindo? Levanta a mão. Deixa eu ver quem está ouvindo. Lucas, você está ouvindo? Lucas Braz, tá? Micaele. Bom, temos pessoas que estão com a câmera. Rebeca, está ouvindo, Rebeca? O Túlio está ouvindo? Oi, Túlio. Rebeca, corrigimos o problema. Bom, então vou repetir a primeira parte. Eu estava explicando para vocês que o AFS é parceiro da Grife nesse programa da colocação de vocês em Portugal. E a gente queria que começasse um pouquinho o que é a nossa organização. Isabela, que está aqui na tela. Isabela Moraes. Isabela, levanta a mão aí, Isabela. Tudo bom? A Isabela é a presidente do nosso comitê em Campina Grande. A gente tem aqui a Fernanda. Prazer. E a Thaís. Prazer. Então, a gente dividiu... Moral, tá daqui, Moral. Todo mundo está ouvindo? Ótimo. Então, qual é a ideia de hoje? O AFS ele é responsável, como eu disse, pela colocação nas famílias e nas escolas. E nas escolas em Portugal. E pelo apoio de vocês durante o programa, sobre as orientações que vão acontecer lá. Então, a gente queria hoje começar a preparar vocês para esse aspecto da educação intercultural. A Grife é responsável pelo programa da Secretaria de Educação, eles aqui vão dar para vocês todas as informações sobre a parte logística, a parte operacional do seu programa, né? Então, a gente quer deixar isso bem claro, para que a gente possa falar um pouquinho mais só da parte mesmo de que é o EFS Portugal, que vocês vão encontrar lá, o que é essa organização, e falar um pouco da aprendizagem intercultural, que é um objetivo importante nosso. Depois, se tiverem perguntas, a gente vai abrir também para perguntas. A primeira parte que a gente queria colocar, que é explicar o que é o AFS, a organização é essa, eu vou passar para a Isabela, que é a voluntária da nossa organização e que é presidente do comitê aí no estado de vocês, na Paraíba, Campina Grande. Pronto, Isabela? Pronto. Você compartilha aqui a tela ou você compartilha a sua, Isabela? Não precisa compartilhar, não. Tá tranquilo. A gente vai compartilhar nossa tela aqui com a apresentação, tá bom? Ok. Oi, Williana. Oi, Liana. Tudo bem? Vocês estão vendo a tela da apresentação aí, do FS? Sim. Maravilha. Então, eu vou passar a palavra a dela e ela pode começar a falar sobre o AFS. Boa tarde, todo mundo. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim. Eu não sei se vocês leram no chat, mas como a Andresa deu a orientação, seria interessante se vocês pudessem desligar o microfone para não ter nenhuma interrupção de áudio enquanto está falando, certo? Ok. Obrigada. Meu nome é Isabela, como vocês já estão vendo. Eu sou voluntária há 2 anos no AFS, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é o AFS para vocês, a parte histórica, como a gente surgiu e tudo.
Atualmente, nós somos uma organização internacional voluntária, não governamental e sem fins lucrativos, como vocês podem ler, voltada para tentar promover a paz no mundo, através dos intercâmbios culturais. Se vocês puderem passar, eu agradeço. O AFS ele tem uma missão, que é justamente o que eu falei para vocês, da aprendizagem intercultural, que é para vocês aprenderem a ter um pouco mais de tolerância entre as nações para promover a paz. Eu queria falar um pouco mais para vocês sobre a parte histórica como surgiu o AFS no mundo e no Brasil. Pode passar. Pronto. O AFS, inicialmente, ele começou durante a Primeira Guerra Mundial com o serviço ambulatorial. Deixa eu só por aqui. Começou com o serviço ambulatorial, que era para cuidar dos feridos na frente de guerra. A.P. Andrew, ele começou, que era um dos... Era um dos combatentes da guerra. Ele começou a negociar para enviar mais ambulâncias para as frentes de batalha. Em 1916, começou a criação do Serviço Independente Ambulatorial American Field Service, que foi absorvido pelo Exército Americano. Em 1920, quando acabou a guerra, começou a reunir ex-membros desses serviços ambulatoriais e para promover bolsas de estudos para o exterior entre os estudantes franceses e americanos. E o intuito era justamente promover a paz entre esses dois países. Quando começar a Segunda Guerra Mundial, o AFS ele vai voltar com o serviço ambulatorial, sendo que vai ser um pouco diferente do que aconteceu na Primeira Guerra. E, no caso, eles começam a atender os feridos, independente de qual lado eles estavam. Justamente porque eles começaram a perceber que não adiantava estar defendendo só um lado, porque todo mundo era ferido, todo mundo estava ali sendo prejudicado com a guerra. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os ex-membros eles se reuniram e eles tinham ainda aquele intuito de tentar prevenir as guerras subsequentes. E a ideia era justamente promover a paz entre as nações com os intercâmbios, que era para compreender melhor uns aos outros e passar a enxergar o outro como ser humano. Em 1947 foi quando os primeiros intercambistas chegaram, eram universitários, que eram para estudar, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, surgiu 9 anos depois, mais ou menos, e hoje no Brasil estamos presentes em todo o território nacional e há 62 anos, ainda mantendo os valores que eu mostrei a vocês e a mesma missão. É isso. Fernanda? Sim, olá. Bela, obrigada pela palavra, né, por ter explicado o que é o AFS. E aqui já tem mais um ponto para vocês, tá? Acabamos de falar, mais uma vez demonstrando o que a Bela acabou de falar, né? Que o ponto de partida é a paz, que tem como consequência o conflito, indo para a tolerância e para a paz, que é o que a gente tem como missão, né? O AFS hoje tem como missão principal a paz. Então, aqui a gente tem a nossa estratégia, que é baseada na missão, né? A gente tem 3 objetivos e estratégias para a nossa missão, que é o desenvolvimento de cidadãos globais ativos, a internacionalização de escolas e instituições, e maior acesso à educação intercultural, né? Então, hoje a gente está aqui para falar que, além de dar orientação, né, para explicar também como que vocês vão ter esse processo, essa aprendizagem intercultural. Então, o intuito da orientação, né, é que vocês tenham um aprendizado intercultural, vocês vão ter esse aprendizado hoje, né, que é o início do que vocês vão aprender durante o intercâmbio, o primeiro passo para vocês poderem se sair melhor no intercâmbio, terem mais consciência do que pode vir a acontecer durante o intercâmbio. Assim, quando vocês viajarem, quando chegarem lá, vocês vão ter uma outra orientação, que a gente chama de orientação
pré-chegada, né? Essa é uma orientação pré-partida, vocês vão ter uma orientação pré-chegada, que é uma orientação nacional, que o UFS Portugal vai dar, que também tem o intuito de orientá-los para ter uma melhor aprendizado intercultural. E na volta a gente vai fechar com uma outra orientação, né, que é a orientação reentrada, que é uma orientação para fechar o ciclo de aprendizado intercultural de vocês. Então, a nossa missão, obviamente, é trazer a paz através do aprendizado intercultural. Então, a gente sabe, como ela falou, que com a guerra, o AFS, né, viu que se você conhecer uma outra cultura, a possibilidade de você ter guerra ou você ter conflito com aquela cultura é muito menor. Então, esse é o intuito do UFS hoje, que é, através do aprendizado intercultural, a gente manter a paz. Então, aqui a gente fala da estrutura hoje da UFS também, né, que a UFS está presente em mais de 100 cidades do Brasil, mais de 1.000 voluntários ativos e mais de 400 escolas parceiras, tá? O que é importante também dizer sobre a estrutura da UFS é que quando vocês chegarem em Portugal, vocês vão ter também um voluntário local para dar todo o suporte de vocês, que a gente chama de conselheiro, que é um voluntário que é o contato mais próximo de vocês após a chegada. Então, acredito que isso também possa ajudá-los nesse contato mais próximo e no aprendizado que é importante para vocês. Então, a gente já beneficiou o intercâmbio em mais de 50 países, né? A gente tem hoje mais de 50 países, o UFS, e já enviamos 14 mil intercambistas ao exterior. Aqui tem os pilares do UFS, né? Então, o nosso pilar hoje são os voluntários, as famílias e as escolas. Sem eles, a gente não tem uma estrutura para o UFS, né? E então, através deles, a gente tem um eixo para dar suporte a todos os intercambistas no mundo. Então, hoje a UFS Brasil, por exemplo, envia e recebe estudantes do mundo inteiro, assim como todos os UFS. E a gente tem como eixo, como base, os voluntários, as famílias e as escolas. Então, um voluntário é o que funda, né? É quem fundou a UFS, quem mantém viva a organização. Né, são os voluntários do UFS do mundo. Os valores que a gente tem hoje da UFS é a promoção do aprendizado intercultural, aprendizado experiencial e desenvolvimento da cidadania global. Esses são os nossos valores e a nossa missão. Bom, aqui quem está falando agora é a Thaís, tá? Eu trabalho na área de suporte, então ao longo quando vocês viajarem, sou eu que vou cuidar do seu contato com a Grift, né? Bom, o UFS, como a Fernanda explicou, a gente é uma organização, né, uma ONG, e que tem objetivos, e os objetivos do UFS é que vocês alcancem essa trajetória, tanto pessoal, interpessoal, cultural e global. Então, ao longo do programa, vocês vão ter atividades, tá? Que a gente chama de acampamentos, que vocês vão desenvolver, são através de coisas mais lúdicas, de gincanas e tudo mais, que vocês desenvolvem essas competências, tá? Então, tem orientações, todo mês vocês vão ter um contato com o voluntário conselheiro, que ele vai também trazer algumas atividades para vocês, tá? Então, não se assustem, porque essa é a proposta do UFS, é que vocês possam aprender ludicamente, né? Tá? Então, os objetivos do UFS é isso. No campo pessoal, ao longo do intercâmbio, a gente espera que vocês desenvolvam pensamento criativo, motivação, ideais, valores, a questão de interpessoal, né, empatia, porque vocês vão conviver com pessoas de outros países, tá? Não só vocês vão estar morando com uma família portuguesa, mas vocês vão ter contato com os estudantes da rede AFS, então pessoas que vêm da Alemanha, pessoas que vêm de outros lugares, e aí vocês vão começar a entender pontos de vista diferentes, e aí se cria uma empatia, né? Empatia de se estar no lugar do outro. Então, compromisso. Então, todos esses são objetivos que a gente espera que vocês desenvolvam, né? Até chegar àquela
o cidadão global. Alguém? Tá? É a questão do cidadania global, que é vocês estarem preocupados com as questões globais. Só um minutinho, que tem gente com áudio, senão fica, dá interferência aqui. Tá. Então, tá? Bom, o que a gente tem, né, de princípios, como eu falei, ao longo do programa, quando vocês estiverem em Portugal, vocês vão ter orientações, que são finais de semanas, que os voluntários organizam, levam todos os estudantes e vocês refletem sobre questões de cidadania global, questões de preparação, expectativa e tudo mais. O conselheiro, vocês têm conselheiros que vão dar apoio a vocês e à família. Então, por exemplo, tem qualquer tipo de conflito, vocês vão ter o contato dessa pessoa e vocês vão falar com essa pessoa e ela vai tentar intermediar, tá? Então, como a Fernanda falou, essa é uma orientação, vocês vão ter 3 dias de orientação. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ter um campo de chegada. Depois vocês vão ter uma outra orientação que a gente chama de pós-chegada e uma antes de vir embora, tá? Então, vocês vão ter ao longo 4 orientações, na verdade. E essas orientações são para garantir isso, que vocês possam aprender conteúdo intercultural. O que é um conteúdo intercultural? É saber lidar com pessoas de culturas diferentes. Culturas diferentes têm países, mas tem no próprio Brasil. A gente, ao ter contato com pessoas que moram em lugares diferentes, pensam diferentes, têm culturas diferentes. Então, ter essa habilidade é uma das coisas mais preciosas do intercâmbio, né? De você saber lidar com pessoas de vários países. E é isso, os tópicos são diversos, até sobre vocês, logística, segurança, aprendizado, expectativa, tá? Bom, o fluxo de comunicação, como é que funciona dentro do AFS, né? O que a gente pede para o estudante? Vocês vão ter qualquer tipo de problema dentro da casa, vocês falam com a família hospedeira, porque eles vão ser o pai e mãe hospedeiros de lá. Então, por exemplo, não se deu bem com o irmão, não estou entendendo qualquer coisa, fala com a mãe hospedeira, com o pai, quem vocês sentem mais à vontade. Às vezes, vocês vão ter questões que é da própria família, de vocês não entenderem por que a família faz isso, são diferenças que a gente chama culturais. Aí você vai falar com o conselheiro, que é o conselheiro de lá, tá? E aí, problemas mais sérios, a gente passa para o escritório, que é o escritório do EFS Portugal. Aqui, o EFS Portugal vai mandar para o EFS Brasil, que sou eu que recebo, e eu vou falar com a Grifo. E eles falam com o pai de vocês, dependendo da situação, tá? Mas o que a gente sempre incentiva é que vocês lidem com os conflitos lá localmente, vocês estão lá. O que a gente não incentiva? Que qualquer problema vocês liguem para os pais aqui no Brasil. Por quê? Os pais não vão conseguir ajudar vocês, eles estão no outro lado do mundo, né? Estão no Brasil, vocês estão em Portugal. Então, tô com dor de barriga, quem vai resolver é a mãe lá, não é a mãe de vocês aqui no Brasil. Então, vocês tentarem ao máximo resolverem o problema lá. Quando tiver resolvido, conta para os pais, né? Tá? Então, esse é o fluxo que a gente chama. E o que a gente espera de vocês, né, ao longo do programa? Que vocês sejam sociáveis, né? O que significa sociável? Não é chegar lá e ficar trancado dentro do quarto usando a internet. É interagir com a família. Se está todo mundo na sala, vai lá também na sala. Vocês estão num ambiente com outras pessoas, tentarem sempre fazer amizade. Não esperar que as pessoas façam amizade com você. A gente tem aqui no Brasil, a gente é bem aberto, né? Mas vocês podem chegar em lugares que as pessoas não falem com vocês, e vocês vão ter que ter essa iniciativa, tá? Agora, a questão de consciência de si, né? De você saber quem vocês são. Eu sou intercambista do Brasil. Vocês vão ter uma postura lá, né?
questão de compreensão das diferenças culturais, entender que são pessoas diferentes, que pensam diferentes, não existe certo e errado, né? Existe pensamentos diferentes. A gente espera também que vocês sejam comprometidos com a escola, tá? Não falte a aula. Se está tá doente, avisa. É que nem aqui no Brasil, tem que avisar a mãe e avisar a escola. Tem que ser falta justificada, né? Tem que entregar trabalho, tem que fazer todas as provas, vocês vão ser cobrados como um aluno português lá, tá? Flexibilidade é no sentido de vocês entenderem que as coisas às vezes são diferentes, né? E se adaptarem a isso. Então, às vezes vão acontecer muitas situações que vocês vão pensar, mas na minha casa eu não faria isso. Mas aqui em Portugal eles fazem, então vocês vão ter que se adaptar a essa realidade, né? Questão de iniciativa foi o que eu falei, não espere que as pessoas venham falar com vocês têm que ir atrás, conversar. Vocês vão ser o elemento lá diferente, né? Vocês que vão estar entrando naquela sociedade, naquele grupo. Então, é vocês que têm que tomar a iniciativa também. Não adianta depois escrever um e-mail e falar, ninguém fala comigo na escola. Vocês já tentaram falar com alguém na escola? Essa é a questão da iniciativa. Dentro da casa também, não esperar a mãe pedir para vocês arrumarem o quarto. Vão lá e arrumem o quarto, né? Não precisa ninguém dizer o que vocês têm que fazer. Tentar, estão cozinhando, tentar, como se fala? Tá cozinhando, tentar ajudar, mãe, quer alguma ajuda? Tem iniciativa, né? E o outro é a questão do respeito, é fundamental, respeitar quem está com vocês, em tudo, tá? Tanto em mídias sociais, porque às vezes a gente pega aqui estudante que está bravo com a família, escreve no blog que está bravo e usa termos desrespeitosos, as pessoas vão ler e vão ficar chateadas, isso gera todo um problema grande, né? Bom, eu vou falar um pouquinho das famílias das escolas hospedeiras, tá? Que agora a gente está nesse processo com vocês, deve ter muita gente aí super ansiosa até para receber família, né? Alguns já receberam. Então, é bem importante a gente deixar claro como que as famílias hospedeiras elas são selecionadas, como que são as escolas, as famílias hospedeiras trabalham com a gente, né? Junto com a FS. É bem importante todos ficarem cientes que as famílias e as escolas, elas são voluntárias, assim como a FS. Nós somos uma ONG, a gente não tem fins lucrativos, assim como a família e a escola hospedeira, né, que é o nosso grande diferencial hoje, né, porque uma vez que a família, ela não tem essa troca monetária, ou seja, a gente não paga a família, a gente não paga a escola, acaba criando um vínculo, um laço muito mais forte e afetivo com a família. Então, é bem importante todos ficarem cientes que vocês vão como, vamos dizer que filhos, assim. Muitos saem do país hospedeiro chamando de pai, de mãe. Cria-se um vínculo, assim, muito forte e afetivo por ser uma troca, né? A família, ela nada mais quer que também dê o mesmo aprendizado intercultural que todos vocês, né? Porque o intercâmbio, ele é uma troca de cultura, ele é uma troca de aprendizado. Então, muitas famílias hospedeiras, né, que vão estar recebendo vocês, elas pensam da mesma forma. Eu não preciso, não necessariamente sair do país para fazer intercâmbio, mas eu vou estar tendo essa troca, eu vou estar recebendo um intercambista brasileiro, vou ter essa troca de cultura que, apesar de ser a mesma língua, né, tanto vocês quanto a família falam português, tem uma diferença intercultural, porque são países completamente diferentes, apesar de ter, né, a gente ter ainda um pouco do português aqui no Brasil, né, a gente ainda até brinca com os portugueses que aqui a gente encontra, mas assim, existe sim uma diferença grande entre o brasileiro e o europeu, né, entre os portugueses também. Então, é bem importante deixar claro que as famílias, elas são voluntárias. O FS Portugal, eles escolhem a família muito cuidadosamente, então vocês fizeram um application, né? A gente enviou isso para o FS Portugal, eles tentam fazer uma colocação adaptada, ou seja, tenta colocar os estudantes numa família
que tenha mais compatibilidade com o estudante. Né? Então, os estudantes talvez gostem um pouquinho mais de esporte, tenta achar uma família que também gosta de esportes, enfim. Por isso é que a família realmente demora um pouquinho os estudantes demoram um pouquinho para serem colocados, porque, né, a gente precisa ter um cuidado nessas colocações, e precisam ser famílias que tenham o intuito e o interesse de ter o mesmo aprendizado que todos vocês. Então, as escolas também têm o mesmo intuito, né? As escolas também não recebem, vocês podem ser colocados em escolas públicas ou particulares, mas todas elas, mesmo sendo particular, seria através de bolsa. Então, todas as escolas também são voluntárias e têm o mesmo intuito. Então, é muito importante vocês saberem que vocês não podem, por exemplo, faltar aula, matar aula, ou estar em Portugal, por exemplo, com o intuito de turismo, porque não é um intuito do que o UFS propõe, do que a escola está esperando de vocês. A escola está esperando que vocês frequentem as aulas, que vocês tenham um convívio com os estudantes portugueses, para vocês também terem essa troca, né? Porque nada mais é do que uma troca entre culturas mesmo. Você passar o que você tem de brasileiro, né, do que você é aqui, e você adquirir uma outra cultura. Então, é muito importante, e assim, tem o visto, né, ele é vinculado ao fato de você ser estudante e você estar indo estudar, né? Então, uma vez que você começa a matar aula ou começa a não ir na escola, por exemplo, né, o colégio pode reclamar para a FS, enfim, pode ter um problema até em questão disso, porque você está indo estudar, você está indo para a escola. E o seu visto está vinculado e não está como turismo, está como estudante. Então, é muito importante todos terem essa noção. Tá? Hoje as famílias, acho que não tem aqui, mas hoje as famílias, elas podem ser de várias formas, tá? De uma forma geral, a gente coloca, sim, os estudantes onde tem pai, mãe, muitas vezes tem filhos ou não, mas muitas vezes as famílias são mães solteiras, né, ou pais solteiros, ou famílias homoafetivas, né? A gente tem hoje uma quantidade de famílias, né? A gente sabe que a raça, o credo, até a questão socioeconômica tem sido muito variada, né? A gente hoje já não tem mais só famílias de homens e mulheres, não tem só famílias, né? Tem famílias de mães separadas, enfim. Quando as famílias elas são um pouco diferentes, como eu estou falando para vocês, né, a gente faz uma consulta com o estudante para saber se ele está apto, se ele tem interesse, né, e teria problema de ficar com uma família dessas, né, uma família um pouco diferente, um pouco especial, mas que também tem a mesma vontade de ter essa experiência e ter essa troca. Então, a gente como organização, a gente faz essa consulta para saber se é possível ou não, tá? Então, hoje sim, podem ter pais casados, separados, jovens, idosas, famílias com um ou mais membros, uniões homoafetivas, enfim, a gente tem uma possibilidade imensa de famílias, tá? Então, acho que a questão da família a gente fecha nesse ponto, tá? Vou passar agora a palavra para a Thaís novamente, que ela vai falar sobre cultura para vocês. Alguém tem alguma dúvida até esse momento? A gente tem um chat, vocês estão vendo aí? A gente tem um chat, aí vocês podem colocar as dúvidas de vocês com relação ao que a gente já conversou. A gente vai ter 3 momentos, né? Esse é uma primeira parte, vai ter uma segunda parte que a gente vai trabalhar mais questões do intercâmbio e depois a terceira orientação, né? O terceiro encontro vai ser para a gente fechar. Então, deixa eu só fechar aqui. Só fechar uma fala que eu esqueci de comentar com vocês, tá? É bem importante também vocês ficarem cientes que vocês podem ficar em qualquer lugar de Portugal. Então, assim, as colocações podem ser feitas em Lisboa, podem ser feitas em Porto, mas podem ser feitas em cidades menores, tá? Onde o UFS Portugal achar que tem uma família de interesse, uma família que esteja compatível com o estudante, seja compatível com o estudante. Então, pode ser que o estudante fique em cidades menores, né, que tem outro aprendizado, outro tipo de aprendizado intercultural, ou seja, podem cair em cidades um pouco mais rurais, pode cair numa cidade um pouco mais urbanizada, que a gente diz assim, né? Então, os estudantes podem cair em qualquer local de Portugal, tá? E como a Cristina colocou, a gente vai mandando as colocações, então
Não se preocupem, porque tem gente querendo fazer família. A filha dela aqui. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito dele. Alô? Tá, eu vou falar agora uma parte, a gente vai fechar um pouco, só falando um pouquinho, que a gente estava falando muito de cultura, né? Todo mundo tem acesso aí ao chat? Eu queria que vocês colocassem, só escrevessem aí o que é cultura para vocês. Se vocês puderem colocar rapidamente aí no chat, o que vocês acham que é cultura? Ninguém acha nada? Já tem algum. Conjunto de hábitos ou costumes da determinada região. Isso. Quem mais? Ninguém arrisca? Samuel, cultura é uma coisa formada por hábitos de uma sociedade. Acho que são tradições de um povo. Tá. E mais alguém? Mais alguém? Estamos em 21 aqui, ninguém mais arrisca? Só 3? Bom, já que ninguém mais arrisca, bom, falar um pouquinho o que é cultura. É o que vocês colocaram, costume, hábitos, né? Cultura é aquilo que caracteriza um conjunto, um grupo de pessoas, né? Então, aqui a gente usa muito alguns símbolos, né, que a gente usa para definir o que é cultura. Então, tem o da cebola, né, que são de camadas. Então, por exemplo, você conversa com uma pessoa, vamos supor aqui a cultura brasileira, né? A gente vai e fala da cultura brasileira e tem aquela formação. Depois a gente vai descascando e vai, mas a pessoa mora em São Paulo, aí ela tem uma cultura ali daquela região, mas ela não mora só no estado de São Paulo, ela mora numa cidade do interior de São Paulo, e aí você vai tirando, você vai pegando aquele pontinho até o final da cultura dela, até chegar ao grupo familiar dela, né? Esse seria no caso da cebola. Ou da árvore, né? Que a gente chama que você tem uma parte externa da cultura, né? Que é o que você demonstra, e tem a parte interna, que é o que você está lá enraizado. Então, vamos supor, o carnaval, né? Você tem aquilo, a mulher lá sambando, tomando bateria, é a parte externa. Mas o que simbologia, o que o carnaval significa para os brasileiros? Isso seria a parte escondida, né? Que a gente chama. Então, a cultura, ela tem a parte que fica para cima, né? Para fora, que é o que as pessoas enxergam, e o que tem embaixo, tá? E por que isso é importante a gente falar na questão de intercâmbio, né? Porque quando vocês chegarem lá, hoje vocês têm um conceito do que é Portugal. Provavelmente vocês já pesquisaram o que é a cultura portuguesa. Então, vocês já viram que eles comem pastelzinho de Belém. Vocês vão ver coisas características. Isso é a parte externa, né, que é o que vocês conseguem enxergar. Mas quando vocês conviverem com a família, vocês estiverem lá no dia a dia, vocês vão conhecer a parte escondida, que é essa parte aqui, tá vendo? Do iceberg, que é a parte... Então, vamos, por exemplo, por que a questão do trabalho, qual é o conceito de trabalho para o português, o conceito de uma expressão, por exemplo, aqui no Brasil, uma mãe, você às vezes fala com a sua mãe e ela fala, posso fazer isso? Não, mais ou menos. Você já entende que é não, porque ela gesticula, balança a cabeça de um lado para o outro, isso você já conseguiu aprender a identificar. Mas pode ser que em Portugal seja diferente. Então, vai ter a parte externa e a parte interna, que é a parte que está
escondida, que é isso que vocês vão precisar, vocês vão aprender ao longo do intercâmbio. E pensar que cultura é tudo, qualquer aspecto é dessa maneira, tanto dentro de casa, como na escola, quanto na cidade, no ambiente, tudo vocês vão ter essa questão de o que está para fora, né, que é o que você consegue enxergar de imediato, e o que está escondido por trás do que está se demonstrando, tá? Então, a gente não vai conseguir trabalhar muito sobre esse conceito, a gente vai falar no próximo encontro, mas é bom vocês já saberem que existe cultura sempre a parte externa como a parte interna, tá? Bom, a gente termina aqui, né? Esse é só o primeiro encontro. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida que a gente possa tirar, falar um pouco sobre esse conteúdo, porque a gente ainda vai falar mais no segundo e no terceiro. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui no chat, que a gente tem acesso e a gente já responde para vocês agora. Tá? Se puder já escrever, por favor. Bom, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Se vocês quiserem também liberar o microfone para falar, quem não puder escrever. Bom, acredito que... Quando será a próxima reunião? É uma dúvida. Então, a gente está se programando já para quarta-feira. Não, quinta-feira. Quinta-feira, tá? E aí a próxima seria semana que vem. Vão ser no total 3 encontros. E a gente vai confirmar isso para vocês no Facebook, como eu fiz anteriormente, tá? Todo mundo ok aí com essa informação? As famílias, a gente já recebeu 9 famílias, né? Então a gente está recebendo aos poucos todas as famílias, como eu falei para vocês, é algo que demora, isso pode acontecer até uma semana depois, antes do embarque. Então vai dar tempo de vocês também terem algum contato com a família antes, dar um oi, né, saber quem são, ter fotinhos delas. E acredito que a Cristina vai passar para vocês ainda hoje os que já receberam, tá? Que a gente já tem 9. Tá. O Emanuel perguntou se as famílias não recebem nenhuma ajuda de custo. Não. No FS as famílias são voluntárias, tá? Completamente voluntárias. Então, isso é muito importante, porque quando vocês forem conviver com as famílias, vocês têm que entender que as famílias estão lá porque elas querem realmente aprender com vocês. Então, vocês têm que sempre estar proporcionando esse entendimento, mostrar o que é a cultura brasileira, porque eles vão estar muito curiosos para saber o que é o brasileiro, o que vocês... E aí vocês têm que imaginar isso que eu estava falando da cultura, né? Vocês vão chegar como brasileiro, mas vocês têm a sua própria cultura, né? Da cidade, da região, do estado onde vocês vão. Vocês vão mostrar um pouquinho para eles o que é uma parte do Brasil, né? Bom, a Érica falou que espera não ser esquecida, porque o primeiro e-mail ela não recebeu. Érica, se eu não me engano, você foi estudante que o e-mail voltou e a gente teve que pedir o seu e-mail novamente, porque ele tinha mandado para a gente errado, e a gente reencaminhou esse e-mail. Então, acredito que você recebeu depois. E eu também postei no Facebook aquela informação, que foi do Welcome, tá? Então, eu tô sempre, além do e-mail, que eu sei que nem todo mundo acessa e-mail, eu tô postando tudo sempre no Facebook. Tá? E as informações da família eu estou mandando para a Cristina, que é o contato de vocês direto, e ela que vai repassar. A gente não está repassando nenhuma família diretamente hoje. Tá? Então, acredito que esse não vai ser o problema. Então, eu sei que a ansiedade é muito grande, até entendo, né? E acredito que todo mundo está super ansioso para saber família, etc. Mas acredito que quando receberem vão ficar muito felizes. Bom, a Rebeca está perguntando se vai ter alguma reunião pessoalmente. Aqui no Brasil, com a FS, vocês só vão ter essas 3 online, tá? Que a gente está proporcionando. Aí vocês vão viajar com a Secretaria de Educação, né? Quando vocês chegarem lá, que até a pergunta do Lucas, vocês vão primeiro para o acampamento de recepção, que a gente chama de acampamento de chegada, tá? Vocês não encontram com as famílias primeiro. O acampamento ele é um dia, vocês vão chegar no sábado,
Aí vocês ficam sábado inteiro, domingo que vocês encontram com as famílias. No sábado, vocês vão ficar com a FS, com os voluntários do FS, e vai ter a Pamela, que é daqui do Brasil, que vai estar lá. Vocês vão estar com os voluntários portugueses e a Pamela, e aí vai ter várias atividades, aí vai reunir vocês e outros estudantes que estão chegando em Portugal também. Aí no domingo que vocês vão encontrar com as famílias de vocês, tá? Algumas famílias vão buscar vocês no acampamento, outras vocês vão ter que se deslocar. Aí vocês se deslocam com o UFS, tá? Vocês nunca viajam sozinhos. Aí o UFS vai levar vocês, os voluntários, ou leva lá para perto da cidade, para a rodoviária, vai para o aeroporto. Como o país é pequeno, geralmente vocês se deslocam de carro. Ou de trem, né? Normalmente as famílias pegam, porque as cidades são muito próximas, tá? Cadê? Deixa eu ver qual é a... Bom, o Lucas também está perguntando se está certo o dia 12, a Cristina colocou lá, vocês têm que acompanhar sempre o Facebook, a Cristina colocou que está confirmado, sim, vocês irem no dia 12. É como a Fernanda explicou, o processo de família hospedeira demora porque o UFS tem que entrevistar, a família tem que preencher um cadastro, botar fotinho, aí demora. Porque... o mesmo processo que vocês fizeram, ou até pior, porque a família ela tem que fazer um application com várias fotos, falando do dia a dia, então isso demanda um certo tempo. Então o UFS, junto, né, os voluntários, mais especificamente, vão na casa das famílias hospedeiras para fazer uma entrevista, para saber se elas estão aptas ou não para recebê-los também, porque não existe só o interesse, tem que ter também o UFS ver que a família tem essa possibilidade de disponibilidade para receber, e então sim a família é cadastrada para ser família. Então, tem a application da família hospedeira que tem que ser feita, enfim, tem um processo que é longo aí, demanda-se tempo. Tá, e o assunto da próxima reunião, que é a pergunta do Lucas, é expectativa e adaptação. E adaptação, né? E aí depois a gente vai fechar com os preparativos. E aí, vocês, quando vai começar a frequentar as aulas? Vocês vão chegar dia 12, 13, 14, não, dia 15, já na segunda-feira, muitos já começam as aulas, tá? O Túlio, você quer falar? Pronto, acredito que a gente já consegue te ouvir, pode falar. Tá dando para ouvir? Tá sim. Bom, boa tarde. Pessoal, sobre essas questões de logística, sobre como é que vocês vão chegar no aeroporto, como vai ser no dia 12, todas as informações, até o final dessa semana, a gente vai estar passando para os coordenadores regionais, tá certo? Então, assim, a gente vai disponibilizar ônibus, a gente vai disponibilizar transporte para todos que estão no interior para o aeroporto. Vocês vão estar aqui em João Pessoa no dia 11, para a solenidade de embarque. Embarque no dia 12 de Recife. Toda essa questão de logística, como é que vai ser, nós vamos colocar as orientações lá no Facebook, e também os coordenadores regionais vão entrar em contato para explicar tudo bem direitinho, tá bom? Então, com a FS, quero desde já agradecer a vocês, em nome da Secretaria de Educação e do programa, tá certo? É um prazer também ver vocês pessoalmente. E aí, eles são responsáveis por toda a parte didática, pedagógica, o acompanhamento com vocês lá em Portugal. Então, toda essa parte é muito importante para que vocês possam ter um bom aproveitamento desse processo, desse intercâmbio, tendo em vista que vocês são uma turma pioneira, não só na Paraíba, mas no Nordeste, que vai estar em ter essa experiência. Então, tire as dúvidas sobre a questão de escola, sobre a família e sobre as questões de solenidade, cerimônia, isso tudo a gente vai passar até o final da semana para vocês, tá bom? Então era isso, tá, meninas? Obrigada. Eu que agradeço, viu, Túlio? É um prazer. Como o Túlio falou, assim, a gente vai explicar para vocês lá, né? Essa parte que eu estava até falando que vocês vão ter o acampamento é lá. Isso antes, o Túlio vai passar tudo para vocês, tá? Alguém estava perguntando sobre a escola em matéria obrigatória. Portugal tem um sistema bem parecido aqui como o do Brasil, então vocês não tem como escolher matéria, né? Em alguns países você escolhe, lá em Portugal vocês vão ter que cursar o que está determinado.
O que vai acontecer é que a escola, que pode ser pública ou privada, que é o que a Fernanda explicou, ela vai determinar a série de vocês, baseado na idade e no que vocês já estudaram. Tá? E nas notas também, nas notas. Dependendo das notas, geralmente, eles não matriculam no terceiro ano. Né? Portugal é um pouco diferente, porque aqui é muito parecido com o do Brasil, então ainda consegue se rever isso se for necessário. Mas é um pouco mais difícil colocar no terceiro ano, porque geralmente o terceiro ano dos países é sempre um ano preparativo, né? Não é um ano normal igual ao nosso, é um ano que se prepara para o vestibular, é um ano que as matérias são um pouco diferentes, né? Mas Portugal ainda tem como se rever, porque é muito parecido com o nosso, né? O nosso ano letivo, né? Outra pessoa perguntou... Solenidade vai ser, isso também é com a grife, né? Eu acredito que o Túlio que vai ver essas informações. Até o final da semana. Todas as informações sobre logística, solenidade, embarque, transporte, vamos repassar até o final de semana, é isso, né? Obrigada, Túlio. Obrigada. Agora, tem mais alguma dúvida, alguém, sobre mais alguma questão? Deixa eu responder. Bom, acredito que a gente já respondeu tudo. Então, a questão da validação, né? Que tem uma pessoa perguntando, e quando a gente voltar do intercâmbio, qual série vamos ficar cursando aqui, né? Então, a gente deve lembrar que lá vocês vão ser matriculados de acordo com a idade, né? E as notas de vocês. Então, essas duas premissas são importantíssimas para serem colocados na série lá. Geralmente, os colégios aqui no Brasil, eles pedem para que vocês apenas tenham frequências. Então, você vai ter, né? Se vocês querem ser matriculados de volta, vocês vão ter que pedir uma frequência, né? Em que matérias vocês são matriculados e a frequência. E aí vocês conseguem validar esse meio ano aqui no Brasil, tá? Então, isso vocês têm que ver com o colégio antes de viajar, o que é necessário para validar. Bom, gente, a gente tem que, então, fechar, concluir, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês mandam por e-mail para a gente. E é isso, a gente na quinta-feira está de volta, tá bom? Muito obrigada e um bom fim de tarde aí para vocês. Um abraço. Entendi.